noite, boa noite. Vamos começar aqui com o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Muniz Maia. Não me canso de falar na alegria, sinto-me feliz em não me esquecer dela. No Livro dos Espíritos, a pergunta 695 é um novo item daquele capítulo sobre a reprodução. E o item se chama Casamento e Celibato. Pergunta 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Ou seja, a união permanente de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. No livro A Gênese, entramos num novo capítulo sobre o esboço geológico da Terra. Esses estudos da Gênese são bastante especializados, né? Mas é uma visão dos espíritos, ou uma explicação, melhor dizendo, dos espíritos de um assunto que na época, 1800 e alguma coisa, ainda não era bastante adiantado como se mostra hoje. Então, muita coisa a gente já conhece cientificamente. Mas vamos à leitura. O item chama-se Períodos Geológicos. A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática, nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida neste século XIX e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Neste ponto não há simples hipótese, há o resultado rigoroso da observação dos fatos e diante dos fatos nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode-se dizer com certeza que ali houve fogo. Onde se vejam os de água, pode-se dizer que a água ali esteve. Desde que se observem os animais, pode dizer-se que aí viveram animais. A geologia é, então, uma ciência toda de observação. Só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma. Não emite opiniões discutíveis, por esperar de observações mais completas a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem hoje conhece a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a se erguer a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o que se chama estratificação, isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Estas camadas de espessura, que varia desde alguns centímetros até 100 metros e mais, se distinguem entre si pela cor, pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços,
a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas facultaram observá-las até grande profundidade. São, em geral, homogêneas as camadas, isto é, cada uma constituída da mesma substância ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas umas nas outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre a outra, em condições e por causas diferentes. As mais profundas são naturalmente as que se formaram em primeiro lugar, tendo-se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matéria orgânicas provenientes das plantas e dos animais. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavra que nessa acepção nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, significando antes um leito ou banco, feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou de terra argilosa, de marna, de seixos rolados. Outras o são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como as do grés, os mármores, o cré, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedra, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos possante conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se por sinais certos que umas provêm de matérias fundidas e às vezes vitrificadas sob a ação do fogo, outras de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desagregadas, como as areias, outras, a princípio em estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram com o tempo a consistência da pedra. Os bancos de pedras superpostas denunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. Esse capítulo e esse item são extensos, então nós vamos ler aos pouquinhos. Mas a gente vê que são explicações bem específicas da ciência da geologia, que naquela época ainda estava começando e nem todo mundo tinha acesso. Vamos terminar então com as trovinhas do livro Tempo de Luz, que se intitulam Vidas Espirituais, de Sebastião Lanot. Trabalha, serve, auxilia, ao menos de quando em quando. Quem nada faz para os outros na terra fica sobrando. De Marcelo Gama. Não adianta antever a exaltação do porvir, sem cumprirmos o dever de trabalhar e servir. De Jair Presente. Muita gente nasce médium, mas é quase sempre assim. Quando o cara quer trabalho, a máquina está no fim. E de Meimei. Onde a maldade consinta 20 modos de atacar, Deus nos concede mais 30, de esquecer
e desculpar.